garçom. E quando você está entre evangelista e pastor, você está sempre servindo. É muito difícil você conseguir ver se ver como pastor ou como evangelista sentado esperando acontecer. Você tem que fazer acontecer, porque é meio automático. Ou seja, as tem quem pessoas faz estão isso. prontas para comer. Por exemplo, se você vai em qualquer igreja e a sua qualificação como servo é de presbítero acima, você tem que estar sempre preparado, porque se você é presbítero acima, alguém vai te dar uma bandeja para você servir o povo com a palavra ou qualquer coisa. Tem que estar sempre pronto. Então, tipo assim, você sempre vai servir, você nunca, raramente, você vai sentar para aprender, porque você vai ter que servir, sempre servir, sempre servir. Mas então, tem uns tipo caras assim, aí na verdade, em vez de você subir, você abaixa. Mas tem uns caras aí, Pedro, Você vira que gostam servo, de ser não servido, tem viu? como. Tem uns caras que gostam de ser É servido. inevitável. É inevitável. Qualquer lugar que você vai, tipo assim, se o camarada é presbítero, qualquer igreja que ele vai, por menor que seja, por maior que seja, alguém vai sempre esperar alguma coisa. Não, chega com a carteirinha de presbítero. Com certeza ele vai ter oportunidade para servir o povo. E a função do ministro, nesse caso aí, do presbítero, evangelista, é servir a igreja. É só isso. Amém. E não tem desculpa, tem que servir. E outra, e não tem. E na minha opinião, ou melhor, que eu aprendi ao longo desse tempo que a gente está por aí, que não tem aquele negócio que eu não estou preparado. Não existe isso. É o soldado em combate. Que nem, por exemplo, o pastor no domingo agora, assim que começou o culto, nós fizemos até um comentário assim: será que o pregador vai vir para o culto? Vai vir hoje? E eu estava preocupado. Só que assim, eu já estava pronto, se precisasse, eu estava com bala na agulha para poder fazer acontecer. E é nossa obrigação. Serviu porque a igreja estava ali precisando e não dá para, tipo assim, você... não existe não estar preparado para servir o povo. Como garçom, você está sempre preparado. Ô Pedro, aquele dia que o pastor Cid estava no aconselhamento lá embaixo, não subia, e você começou o culto lá, você falou comigo, vamos começar, porque está na hora. Tava o pastor Cid e o pastor André envolvido. Eu olhei para você me olhou para mim, tipo assim, eu tô dirigindo, você vai pregar? Eu falei, vamos lá. Aí eu falei, bom, eu vou conferir primeiro, né? Aí quando desci a escada, o pastor vinha subindo. Eu falei, pastor, tava pregar? Falou, dá, então. Aí descansei, entendeu? Desarmei. Mas é isso aí. Não, exatamente isso. Como eu vi que o senhor estava ali, eu falei o seguinte: já o pastor Eliseu está aqui, então é o seguinte, qual a minha opção? Ele faz uma coisa, eu faço outra. O que o senhor quer fazer? Por exemplo, vai lá dirigir. Eu fui lá dirigir e o senhor estava pronto para pregar. Prontinho. E o povo nem então, notou, cara. Tipo assim, não dá para esperar. Exatamente, não dá para esperar. Tem que fazer acontecer. Então, tipo assim, a graduação é isso. Você está lá para servir a igreja está lá para se alimentar. E nós vamos servir como garçom a igreja. É isso. E outra coisa, Pedro, o povo nem notou, né? Para o povo foi normal, foi um culto normal. Só sabe nós estava ali, entendeu? É exatamente isso. Pastor, pode ficar tranquilo. Próxima vez, manda bala que nós não seguramos embora. A gente segura lá para o senhor. Isso eu chamo de um ministério brindado, pastor. Amém. Quando as coisas acontecem e a igreja não percebe o que está acontecendo nos bastidores. É isso aí. Olha, o senhor mesmo muitas vezes falou comigo assim, ó, tô aqui enrolado aqui para chegar meio atrasado. Comecei o culto, não falei nada, o senhor chegou de boa, né? Ou teve situações que o senhor não pôde ir, e eu falei, o nosso pastor está em diligência ministerial, entendeu? Então isso aí é muito importante, muito importante. O pessoal come comida de tudo quanto é lugar. E outra, quando a comida de tudo quanto é lugar, assim, cada um tem uma ideia diferente do segmento. Tipo assim, quem era assembleiano há alguns anos atrás era só assembleiano. A teologia era a teologia do nosso segmento religioso dentro do pentecostalismo. Aí o pessoal ouve um monte de coisa por aí, de várias igrejas, do pós-milanismo, e depois eles pegam e vêm para a igreja assistir um culto e alguém ministrar, ele acha que não é daquele jeito, não. Não concordo. Confuso, hein? É confuso. Hoje em dia, com o advento da internet, rapaz do céu. Cada uma. O problema é que sempre existiu, sabe? Mas com a internet agora, aí publica, né? Não, e as pessoas, eu tenho um cliente que trabalha comigo hoje, pessoas que trabalham comigo, e de acordo com o tema que você vai talvez discorrer assim num assunto, a pessoa tem a coragem de falar assim, não, eu não concordo, eu penso assim, pensa diferente. É interessante, porque... Tipo pior. Assim,
Pior que ele que você mostra na Bíblia, ele Isso, fala discorda. isso. Não, discordo. Eu não penso assim, eu acho que não é isso. Você fala, gente, meu Deus do céu, cara, estudei tanto para poder ter essa interpretação aqui, e o fulano vem aqui falando que não concordo, tá errado isso aí. Ele fala assim, aí eu penso diferente disso. Olha, infelizmente... Não, como é que você vai pregar? Como é que você vai pregar na igreja assim? Vocês estão sentados aí? Eu participo de um grupo de zap de teólogos. Ei, chegou a benção aí, ó. Minha irmã, Deus abençoe, viu? Tira foto de você aí, viu? Glória a Deus. Para alegrar, para alegrar. Todo mundo? Não? Ah, Pai Senhor. Todo mundo. Ué? Eu me sinto muda. Ô, pastor, eu me sinto muda quando eu tô na online. Daí eu fico aqui, ó. Ai, gente, tô te vendo. Pensei que Ih, todo mundo. aí, ó. Tô te vendo, gente. Tô te vendo, gente. Ontem, gente, eu vi no grupo de pastores, eu não acreditei de um pastor perguntar para o grupo quem cria na ressurreição literal de Jesus. Rapaz, e pior que tinha uns 4, 5 que não acreditavam, não. Eu falei, vocês são pastor da onde, gente? Que é isso? Gente, onde é que chegou esse negócio? Ah, não. Misericórdia. Misericórdia. Dá vontade de pegar minha esposa e ir pro cantinho da serra, ficar numa igrejinha de 6 banquinhos de madeira, servindo a Deus, você esperando o rebatimento chegar. Pelo amor de Deus. Vamos matar Aí é mais mais uma aula. um. Aí Oi? vai ser mais um MSD, O que é isso? Ministério do Desigrejado. MDS. Não, MSM, Ministério Sem Ministério. Pastor Eliseu, Pastor Independente. só uma correção. Lá na prova, na questão número 1, que fala sobre o texto de Mateus 18, 16, na verdade está invertido, é 16, 18. Eita, é o dedo nervoso, né? Na hora de bater a letrinha. Só Obrigado, pra, Adalberto. aqui também está invertido. Ó, Então nessa- vamos. De novo aí tá invertido? acredito que sim. Vamos ver qual é. Está invertido também. Porque Mateus 16, 18, 16 é outro texto. E eu também estou vendo que o primeiro parágrafo dessa lição está repetindo o primeiro da outra, Isso, né? porque em Mateus 16, 18, ele fala essa passagem aí. Essa aqui. Isso. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Obrigado, evangelista Adalberto. Ó, hierarquia aí. Obrigado aí. Esse é meu marido. É quase aqui, ó. Tá quase aqui, ó. Amém. Ah, Então, vamos pular o primeiro parágrafo, então, porque está igual. Não sei porque aconteceu isso. Vou ter que rever, então. Agora, acontece, né? acontece. Brincadeira. Ok, é muita coisa. Não, mas na verdade o que tá invertido são só os números, entendeu? Sim, palavra, eu peguei. Eu peguei lá. Eu vou anotar para corrigir no original. Eclesiologia e o social. Em Atos 2, 43, 45, a Bíblia nos dá a ideia de um grande amparo social e amor ao próximo. Não havia uma preocupação com a parte social. Lembra-se que as pessoas questionavam Jesus se o cego teria nascido assim por causa do pecado dos pais. João 9. Para os povos da antiguidade, a pobreza, a peste, a doença, a deficiência era um castigo divino. Veja o que diz Nicholas Corrent. Desde o surgimento da humanidade, que a deficiência é uma questão de ser refletida, pois cada época, contexto histórico e social se mostram inerentes a essa reflexão por tratar de um questionamento preocupante, como assustador, levados por concepções e, pior, pelas ações que essas sociedades faziam com os deficientes, como também nos proporcionam questionamentos que nos levam a analisar as pessoas como ignorantes, maldosos e preconceituosos, como também nos traz a confiança e a convicção de que a deficiência não é uma dificuldade. A igreja veio quebrando esse paradigma, conforme o texto de início. A eclesiologia foi moldando o perfil social daquela época. Então, importante entender isso aí agora, que parece que é um assunto trivial, mas não, ele é muito importante.
Em 1755, quando John Wesley iniciou aí na Inglaterra a humanização dos presídios, ele foi questionado porque todo mundo achava que o que estava preso lá, o que estava condenado, ele era um castigo de Deus em cima dele, pai. E quando o Clube Santos se reuniu em Oxford, eles decidiram em 1730, em 1755 foi a lei da humanização que o John Wesley juntou com um deputado, John Howard, não é deputado, aí no caso é da Casa dos Comuns aí, que já existia na época, para formar uma lei para higienizar os presídios. Era muito comum na Inglaterra aí os presos morrerem de infecção de rato, de pneumonia, as condições desumanas. E aí mesmo em Oxford tem o Castle. O Castle está aí, eu tive esse tempo aí, eu passava no Castle lá, e lá era uma prisão muito conhecida. Essa prisão aí é do século XIII, já pensou? Aí em Oxford. Eu entrei lá, pastor. Ah, você foi. Eu não consegui, pastor. O dia que eu fui, estava cobrando 14 euros, não tinha dinheiro, não consegui entrar. Eu não sabia. Exatamente. O guia que nos acompanhou lá, ele falou que tem uma sala lá que cabia, parece que 27 pessoas, e chegava a ter 67, mais de 60. Meu Deus. E eles ficavam todos de pé e faziam as necessidades ali mesmo. Ele falou assim que aquilo ficava até no tornozelo, as coisas tudo ali, e era realmente isso aí que o senhor está falando. Meu Deus, exatamente. O metodismo ele vai inaugurar esse princípio, porque para o pessoal da época, mesmo os evangélicos, no caso aí, os reformados, né, os católicos, os evangélicos estavam em formação, mas estava acontecendo já, eles diziam, pastor, que era a mão de Deus, que era a punição de Deus, que era assim esse negócio aí. E o evangelho vem quebrando essa dificuldade. Veja que o próprio Jesus, naquela época, indicou, né? Então, hoje em dia, você fala assim, que nem eu vi há pouco dias aqui, você vai ajudar a pessoa, não quer nada, depois não volta. Mas quem mandou a gente ajudar para que ele volta? A gente ajuda porque a gente ama o trabalho da igreja. Se voltar para agradecer, amém. Se ficar com a gente, amém. Eu fui pastor de imigrantes nos Estados Unidos, eu passei na pele isso. Eu emprestava meu carro, meu dinheiro, meu prato de comida, minha roupa. Gente que eu peguei, rapaz, caído, quebrado, recuperei. Quando estava bom, foi para outra igreja, né? Você vai fazer o quê? Se você for pensar assim, você não faz, né, pastor? Não, sim. Se você não fizer, você não faz. E a eclesiologia quebrou. Porque Atos capítulo 2, né? Aliás, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu falo da MRV, quando eu comento da igreja MRV, eu falo que se enquadra em Atos 4, né? Não havia entre eles algum necessitado. Que eu vi nessa igreja aí, né? Não é porque o pastor está aí presente, né? Não vou querer aqui rasgar cedo, até porque eu já falei em outros locais para outros pastores, que é uma igreja bem perto de Atos, que raramente se vê, onde o pessoal realmente se interage, é a família que está ali unida. Eu louvo a Deus mesmo, porque pude perceber isso aí na vida da igreja, né? Espero que nunca mude isso, né? Espero que a igreja não perca esse sentimento, né, nato, né, de Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. Amém. Posso fazer uma pergunta? Pois. É o seguinte, tudo bem, para nós que hoje somos brasileiros e a nossa nação é uma nação cristã, vamos dizer assim, uma grande parte dela é cristã pentecostal, ou seja, protestante. É o seguinte, eu tive o privilégio de estar numa cidade, privilégio, sei lá se é isso que eu quero dizer. Eu tive ali na Albânia, e a Albânia é o seguinte, tem a cidade capital que é Tirano, e eu fui um pouquinho mais para dentro, que é perto dos morros lá, que é na cidade de Shkodra. E lá, interessante o seguinte, a Albânia inteira ela foi oprimida pela Turquia durante muitos anos. E a Turquia, ela quis enfiar a goela abaixo dentro do país, da Albânia, para eles ser muçulmanos, certo? Só que é o seguinte, aí eles lutaram durante muitos anos e hoje eles têm
eles lutaram e venceram em partes, por quê? Porque uma grande maioria são cristãos e a outra parte, tipo assim, então eles não têm meio termo. Uma parte é cristão e a outra é muçulmano. Só que o cristão lá é o cristão, o ortodoxo, lá de Roma. Sim. Então, tipo assim, só que quando eu falo cristão, assim, o que eu percebi lá e conversei com algumas pessoas lá, eles são cristãos, tipo assim, eles são, quando eu falo fervorosa, eu quero dizer assim, eles têm uma convicção firme que eles são cristãos, tanto que lá tem uma cruz gigante no lugar mais alto da cidade, do país. E, tipo assim, como se diz assim, Deus olha para nós, tipo assim, uma cruz gigante. O que eu quero dizer com isso? Quando eles se consideram cristão e eles têm certeza do que eles estão fazendo pelo cristianismo, e tipo assim, eles estão na mesma convicção que nós. Aí a pergunta é assim, por nós sermos protestantes, como é que fica a situação deles? Eles também são cristãos tanto quanto nós. E tipo assim, no fato deles lutarem, morrerem, para não aceitar ser muçulmano, adorar outro Deus, como é que eles ficam nessa situação? Pedro, essa é uma área uma área só de Deus para resolver isso, porque eu creio que pode haver até católico salvo, né? A questão da pessoa, eu conheço católico que é mais fervoroso, mais crente que muitos crentes, né? Que aceitou Jesus. Católicos assim não são idólatras. Tem católico que não é idólatra, sabia? Não, tanto que, na verdade, eu não vi santo dentro da igreja deles. Não tem Até santo lá, tinha alguma coisa assim. Você não viu imagem. Eu vi, perdão, desculpa, não vi imagem. Só que uma coisa que eu observei também, que talvez, não sei se é por deles, mas é o seguinte... Deus abomina a idolatria, né? Mas eu não posso julgar, Aí eu perguntei pro rapaz que estava com a gente, na época lá, que é até nosso antigo genro, é o seguinte, aí eu falei assim, vem cá, mas se porventura Deus um dia me colocar como missionário aqui nesse país, para mim poder pregar o evangelho aqui... Essas são questões que fogem da nossa raia de pensar. Se a gente colocar a nossa régua, a gente pode condenar alguém. Exatamente. Prefiro não deixar, né? Eu acho que uma pessoa que morre dessa forma, assim, por exemplo, defendendo o cristianismo, o evangelho, que quando fala de cristão, falamos de cruz. Quando alguém morre ou luta para não aceitar um outro tipo de religião, acreditando na fé que ele tem na cruz, eu acho que Deus faz alguma coisa no coração deles. Porque não é fácil acreditar na cruz, não. Eu não posso julgar, né? Tem um texto na Bíblia lá que Moisés está lá no deserto e o pessoal falou assim, Moisés, tem um grupo passando dali, eram os ciganos. E Deus falou assim para ele, deixa passar, não mexe com eles não, deixa eles passar. Quer dizer, não tem como não julgar, né? Não tem como julgar. Mas é pertinente, cara, é pertinente. Eu falo isso porque no nosso país em si, nós aprendemos ao longo daquele tempo todo lá, a gente falava muito mal da Igreja Católica. E quando eu fui lá na Albânia, eu vi com outros olhos. Tipo assim, porque no Brasil a única igreja que a gente cria uma situação diferenciada no Brasil é só a Igreja Católica. É só o crente e o católico. A gente nunca se importou com mesquita, ninguém nunca se preocupou com isso. Só com o católico, que seriam os nossos oponentes. Mas é porque é uma questão cultural, né? Uma questão cultural. Vamos em frente. Reeducação da eclesiologia na sociedade. A abrangência da igreja como organismo vivo vai além da missão evangelística. Atingiu a vida social da comunidade. A vida e testemunho da igreja impactou a comunidade. Logo de início, Roma assassinava por pequenas questões. O evangelho ensinou a dar a outra face. O ódio era algo comum. O evangelho trouxe o amor como relacionamento. A sociedade vivia em plena vida de escravatura. O evangelho ensinou o patrão a abraçar escravo. Lembra aquela carta de Paulo, pessoal, do Filemão? Filemão e Onésimo, né? Paulo não está ali corroborando a escravidão, mas ele está trabalhando o relacionamento entre escravo e senhor, né? A sociedade vivia em plena, já falei, os súditos de Roma
se sacrificavam pelos seus deuses e reis, mas apenas o Deus dos cristãos se sacrificou pelo seu povo. Rapaz, de certa forma, o evangelho foi desenvolvendo a sociedade um pouco mais de vida humilde, calma, sem brigas, mortes e miséria. A influência do amor de Deus, a atuação do Espírito Santo começou a remodelar a sociedade. E a eclesiologia iniciou uma nova forma de viver. Um dos impactos foi a alegria. Jesus externou esse desejo em João 16, 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a alegrar-se, mas eu vos tornarei, né? Voltarei. E alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria, ninguém vos tirará. Um ponto aqui. Eu estive na igreja de Belém do Pará, que é a nossa igreja mãe, no caso aí, do Ministério Central, que a MRV está afiliada, que é a CDB. E o pastor me mostrou, rapaz, eles têm um ministério lá, pastor, que eles constroem casa, sabe? Para os irmãos pobres. Eles têm uma construtora, pastor. Tem bitoneira, tem caminhão, tem não sei o quê, eles fazem as construção, entrega para casa. E sabe, Adalberto, que eu estava vendo lá em Belém do Pará? A igreja faz mais do que o Estado. Só a igreja do pastor, essa igreja local, tem 150 mil membros. 150 mil membros. Eles fazem coisa que o Estado não faz. Então, eles estão cumprindo realmente a função da igreja, que era esse impacto, né, dentro da comunidade. Mas o pastor, você viu, né, pastor, esse ministério lá da casa? Você chegou a ver lá, não? Sim, eu acompanho quando eles estão entregando as casas, a pastora, sempre a pastora Rebeca e o filho deles, que é líder desse projeto, eles filma as entregas das casas. É muito bonito. Muito bonito. Tem casa que eles regularizam também, junto a cartório, né? Outros casos eles compram terreno e constroem, outros casos eles pegam uma casa e reforma. Muito bonito. E eu perguntei uma coisa pro pastor. E aí vocês exigem que as pessoas vão para a igreja? Ele falou, não. Eles têm uma triagem que eles fazem, claro, né? Mas eles não obrigam ninguém para a igreja, não. Só que o pessoal acaba indo, porque é muita... Isso é uma das coisas que eles fazem, né? Achei interessante. E quando eles reformam as casas, eles tiram as pessoas das casas e levam para a casa dos irmãos. Exato, exato, isso mesmo. Algum irmão hospeda os donos da casa, normalmente são idosos, são pessoas com deficiência, mas, enfim, com crianças, né? Mas o trabalho é feito. Eu tenho um pensamento de trazer eles aqui, fazer um trabalho e conhecer a igreja. Faz sim, pastor, que benção, viu? Um dia que eu preguei lá para ele na conferência de pequenos grupos, tinha 4 mil líderes, né? Eu liguei e falei, pastor, eu tô aqui no hotel, eu tô tomando um remédio, que eu tava tomando remédio para pressão naquela época, né? Eu tava bem gordo, tava inchado, tava feio, tava uma bola, né? Tava pior do que essa câmera do Adalberto aí. Aí eu tava uma bola. Aí eu falei, pastor Samuel, eu vou pro culto sem terno, meu terno não cabe em mim, porque eu tô tomando remédio, tô meio inchado. Não tem problema não. Quando eu tava no púlpito lá, rapaz, cheguei, aquele monte de gente internado, aquele púlpito enorme, lá vem ele de camisa de manga. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o meu convidado não pode usar terno, eu vou usar também. Ah, pô, cara, legal, viu? Puxa vida, que bênção. Vamos lá. Né? Muito bom. Eclesiologia e a família, para finalizar. O fato é que a proposta da igreja em agregar pessoas quebrou toda a estrutura da segregação racial e social. Realmente, pessoal, porque Roma era feita por escalas de classes, né? Roma, a Grécia também. Inclusive, classes até na roupa, o estilo da roupa e o estilo da casa. Hoje em dia você tem um cartãozinho bíblico. Naquela época era o estilo da roupa e o estilo da casa. A casa dizia quem você era, entendeu? A eclesiologia promovia uma família além da família, onde todos se chamavam de irmãos e irmãs. O pai era um só, independentemente de raça, cor e status quo. Isto foi um fenômeno. O movimento eclesiástico fundamentou a família, ao tomar propriedades já contidas nas famílias existentes. De repente, o evangelho dá valor ao pai, à mãe, ao filho. Trata de obediência, submissão e vida em família. Nas palavras do bispo José Damião,
a igreja deixou de ser a maior marca de família à unidade. Unidade é a ação coletiva, que tende a um único objetivo: coesão, integração e união. Tudo era feito por todos, tudo em comum. Olha essa frase aí, tudo era feito por todos, né? Tudo em comum. A igreja quebrou. Uma das coisas foi aquela questão de classes que havia, né? Naquela época havia, hoje ainda existe, né? Mas de imediato ela quebrou aquelas classes e uniu todo mundo debaixo de um teto só. Cor, raça, né? Lembra que o Paulo fala sobre, né, os gregos, os trucos, não sei o que, dá uma lista lá, e todo mundo virou igreja, era uma coisa só. Ok, alguém quer comentar mais uma coisa aí? Nesse texto aí, acho que está comentando bastante hoje, né? Hoje foi bem comentado, né? Hoje Valeu foi a bom, pena. hoje foi bom. Quando a Geice não está aí, comenta bem, né? Mas tá sim, tá sim. Vai falar mal. Vai falar mal. Eu sei que eu não estou ouvindo.